Opa, e aí galera? Nossa história daqui já dá início à noite escura. E aqui, nosso protagonista, já podemos ver ele. E ali ele acaba tendo pela primeira vez uma vista até que única. Na sua frente, nosso herói acaba vendo várias lindas moças passando voando em sua frente. Mas ambas estavam utilizando uns cultivos em suas mãos para estar tentando matar um tipo de demônio superior. Uma delas bota a espada para frente. E em seguida, as outras vêm em seguida por trás para tentar se defender de algo que estava se aproximando. Aquilo era o fogo do cadáver, que se pegasse era perigoso. Elas tentavam desviar, mas era muito forte, e uma delas acaba sendo pega por aquilo. Ela desaparece. Suas irmãs pedem para que geral tomasse mais cuidado, pois ambas delas poderiam estar sendo pega por essa bola de cadáver. Logo então, uma acaba aparecendo na frente dessa daqui, da nossa roxinha, mas para não ser pega, uma outra apareceu. Ela utiliza um talismã, que lá acaba ajudando ela a escapar. Só que quem também estava tentando escapar era o nosso protagonista. E enquanto o nosso meninão tentava correr dali, ele fica decepcionado por ver que seus primeiros amores de sua vida acabam indo dessa para melhor tão rápido. Mas nosso protagonista não queria saber dessa briga, pois o objetivo dele sempre aqui foi simplesmente subir nas montanhas para estar pegando alguns tipos de medicamentos, para estar ajudando um dos seus irmãos que acabou pegando um tipo de intoxicação. Meio que agora ali estava tendo problemas para estar escapando agora. Mas hoje eu trago uma obra para vocês da onde ir lá que nosso protagonista vivia uma vida de boa, mas acaba sendo atropelado por aquele nosso caminhão Saman, sendo enviado para um outro mundo. Ele acaba conseguindo aquele hacker de hack infinito, né? Mas para entender a história de verdade, precisamos voltar um pouco. Aqui já nos apresentado o nosso protagonista, ele é o Yefan, e há 3 anos atrás, nosso protagonista sofreu um acidente de carro, mas o motivo de sofrer aquele acidente foi do porquê nosso protagonista resolveu querer trabalhar até tarde. Mas agora, ele acaba se encontrando aqui, em um lugar onde que aqui em sua frente poderia estar aparecendo um escorpião diamante gigante, lutando com um tipo de terrestre até que forte. Ambos lutavam ali para se decidir quem era o mais forte. O terrestre mais forte acaba lançando sua cauda para cima do outro bicho, mas aquilo é desviado e quase pega em nosso protagonista. E ele acaba meio que percebendo que em sua vida aqui, ele era azarado. Ele em sua vida toda não teve aquela sorte lá de estar conseguindo ter aqueles hackers que outros protagonistas ganham quando renasce em outra vida. Ele não tem sequer um sistema, uma trapaça ali ao seu lado. Ele foi meio que escolhido por um dos velhos aí, que acabou escolhendo o nosso protagonista e dando ele uma segunda quase vida. Mas ele e o velho basicamente tem um tipo de vida quase igual. Nosso protagonista tem que viver sofrendo na vida para conseguir algo. Era literalmente quase igual a sua vida anterior. Mas nosso protagonista se perguntava o do porquê ele, Lufan, não conseguiu ter um sistema ao seu lado, já que em outras vidas ele ali descobriu que ao reencarnar você consegue, sei lá, um poder até que bom, mas para conseguir o poder você precisa estar enfrentando o perigo de cara. Mas para o nosso protagonista estava errado demais, pois aqui ele era basicamente atraído por tudo que era de errado, e no momento agora ele dava tudo de si para estar tentando escapar desses ataques desses monstros ali. E bem, um viajante do tempo deveria basicamente ter uma chance aí no futuro, ou alguma coisa para estar ajudando ele. Só que ali, aqueles monstros acabam indo lutando até o fim de um penhasco. E já que nosso protagonista estava no meio daquela briga ali, sem saber do porquê, ele acaba sem querer sendo lançado fora daquele penhasco. O nosso protagonista caía, e agora ele via que talvez essa seria a sua segunda vida que iria perder. Ele era meio que azarado. Enquanto caía daquele penhasco, vemos do fundo o nosso protagonista já acordando, e ainda se perguntava se estava vivo. E aí lá, ele acaba abrindo seus olhos por completo, mas após abrir os seus olhos, ele acaba encontrando umas coisas. Mas o que o nosso protagonista encontra é uma mandola. Logo que ele vê esse negócio, ele simplesmente puxa uma coisa que estava guardada por trás de si. Essa coisa que ele puxou era uma machadinha. Logo então, ele acaba meio que conseguindo um suprimento temporário para que ele possa estar curando um tipo de vírus que um irmão seu pegou. Logo então, nosso protagonista estava para remover aquilo, mas foi neste momento que alguém chamou sua atenção. Por trás aparece então uma garota chamando por nosso protagonista. Só que ali, ao ver que uma garota cheirosa, além de cheirosa, começou a cheirar o ouvido de nosso protagonista, ele leva um susto. Ele lá escutava para trás, lançando ela um pouco para trás, mas ela sorriu um pouco de sua cara. Ela pergunta ao nosso protagonista o que aconteceu, pois o motivo principal dela estar ali foi do porquê ele acabou invadindo a sua casa.
casa. Mas mudando o papo, ela acaba convidando o nosso protagonista para o seu ninho, já que ele tinha um rosto até que bonito, não do porquê está aproveitando as coisas ali. Mas bem, logo que nosso protagonista percebeu que ela já queria ir para o abraço, nosso Lin Fan começa a comentar que ela também era uma belezura, mas se pergunta do porquê ela fazia essas coisas assim no meio da escuridão. Então, não do porquê está saindo dali, mas ela começa a rir. Agora, ela iria mostrar uma verdadeira forma que nossa protagonista não iria gostar. Sua boca começa a rachar e em seguida, aquela beleza toda acaba se transformando nessa coisa aqui. Nosso prota, logo ao ver uma boca gigantona na sua frente, ele leva um susto. O susto foi tanto que nossa protagonista pegou a única coisa que tinha em mão e lascou na cabeça dela. Ela logo então pergunta ao nosso protagonista se ele era ousado demais por querer bater nela com esse pequeno machadinho aí. Mas ela continua a dizer que nosso protagonista, mesmo sendo um humano, ele não, sei lá, era tão inferior a ela não. Ela não era tão forte como o nosso prota, mas não se deixaria por perder pra ele. Ela então acaba abrindo a sua última barriga da sua boca ali. Ela estava doida para beber umas coisas e nosso protagonista apareceu num bom momento. Ela queria devorar o nosso prota, mas Lin Fan logo então começa a perceber umas coisas. O que ele percebeu foi uma coisa esquisita. Atrás dele acabou parecendo uma coisa maluca. Aquilo que apareceu era uma coisa que nosso protagonista já reconhecia. Este era o demônio massacra a cidade. Aquilo era maior do que esse monstro. Ele não entendia. Logo então, aquilo que apareceu começa a devorar aquele monstro que estava para devorar o nosso protagonista. Ela se transforma num tipo de luz. Aquele monstro que estava voando por cima diz para que ela pudesse aparecer logo. Ela não poderia estar escondendo por muito tempo. Ele estava disposto a destruir essa floresta toda para estar procurando por churros. Nosso protagonista, que estava por ali, leva um susto a mais, pois agora via aquele demônio macabro ali atacando tudo que ele tinha para cima dele. Ele então percebe que agora acabou. Antes, ele acabou meio que batendo as botas porque ele foi trabalhar demais. Só que agora, ele irá bater as botas porque é covarde e fraco. Mas o destino não deixou Lin Fan bater as botas aqui. Aquela monstra que estava por ali acaba recebendo todo o dano daquele tipo de fogo de cadáver imortal. Ela se pergunta como é que esse monstro encontrou ela. Mas nosso prota fecha os olhos, com uns poucos de lágrimas nos olhos. Aquilo acaba caindo em uma gota. Mas já que iria morrer mesmo, não do porquê pensar que ele possivelmente poderia ter aquela nova chance de estar reencarnando em outro mundo. Mas foi neste momento que você detectou que nosso protagonista estava enfrentando um perigo de risco de vida. Então o sistema estará ativando o cultivo de 100 bilhões de cultivo de nosso protagonista. E neste momento, Lin Fan acaba ativando o maior hacker. Ele, se vê na dimensão, olhando para cima, ele vê uma coisa. Logo então, ele percebe que demorou apenas 3 anos, mas esses 3 anos que ele esperou adiantou. Na sua frente aparece uma garotinha. Logo então, essa garotinha acaba se apresentando como administrador do seu sistema, e ela lá estará ajudando ao nosso protagonista a estar upando de hack. Só que nosso prota não entendia quem ela era. Mas para explicar de uma forma bem mais inteligente ao nosso protagonista, ela mostra a Lin Fan em sua frente uma tela de sistema. Ela explica que nosso protagonista agora conseguiu estar armazenando 999 bilhões de anos de cultivo. E ele pode estar utilizando tudo o que ele quiser, a momento que quiser, só basta estar desbloqueando aquilo. Mas de bem, né, nosso prota não acredita que ainda tinha essa chance de conseguir esse tanto de hack. Ele pede para que ela explicasse mais uma vez. Ela explica. Logo então, temos nosso protagonista pedindo para que ela não falasse mais nada, pois agora queria tudo. Já que agora, ele tinha 999 bilhões de anos de cultivo para estar colocando em prática. Ela, logo então, entende que nosso protagonista vai estar pegando quase tudo dela. E lá para ela, vai ser até que bom. Logo então, ela acaba desaparecendo. Pois de longe ela estará bem ansiosa para estar observando o desenvolvimento de nosso Lin Fan. Só que ali, enquanto Lin Fan observava o sistema desaparecendo, uma garota desconhecida por trás aparece. Ele escuta um som e olha para cima, mas ao olhar para cima, alguém acaba caindo por cima dele. E ele em seguida, após ver alguém caindo por cima de si, ele acaba cuspindo para fora algum sangue. Mas agora que ela caiu por cima de si, ele então via que a situação estava esquisita e seu corpo doía. Mas ao olhar para baixo, ele tem uma surpresa. Aqui, ele percebe que esta era aquela irmã fada de agora a pouco, mas agora ele tenta ligar as coisas. Talvez isto que ele acabou de ver aqui em sua frente foi por culpa do sistema. Ele pensa que o sistema era rápido demais, mas então ele pergunta à irmã fada se ela estava bem. Só que ali, do nada, ela acaba meio que acordando. Ela acaba meio que pegando algo entre seu negócio ali especial. E bem, né, ela não queria morrer tão agora cedo assim não, e ela queria aproveitar o máximo possível. E isto, nosso protagonista acaba levando até aqui o pé da letra. Ele acaba entendendo que ela queria fazer outras coisas ali, mas não. Ela começa a dizer que aí em sua mão tinha um talismã. Esse talismã era preciso ser levado até um certo lugar de uma cidade. Lá
era preciso ser entregue a um certo senhor da cidade. Só que ali, enquanto pensava no que nosso protagonista estaria fazendo para estar ajudando ela, aquele talismã que estava em sua mão acaba desaparecendo por um milagre. Nosso prota leva um susto para ver esse talismã desaparecendo num tipo de explosão. Logo então, aquele monstro acaba aparecendo ali do alto mesmo. Shuansh, este até comenta que ela era até que especial, pois ele conseguiu deixar que ela conseguisse escapar por quase 3 dias e 3 noites. Mas agora acabou. Ela agora terá seu fim aqui, pois ninguém poderia estar escapando do seu alcance. Mas logo ali, enquanto ele estaria fazendo ataque na direção de Lin Fan e na direção da nossa fada Leer, podemos ver nosso protagonista comentando de que este foi o cara que utilizou aquelas chamas de cadáver para estar tentando acertar o nosso prota agora há pouco. Mas agora, aquilo acaba meio que sendo reutilizado novamente. Aquele truque acaba quase pegando em nosso protagonista. Mas acaba meio que também desviando. Aquele ataque quase pega na pequena fada. Só que ali, nosso prota olha para o lado. Lá, ele vê que aquele tipo de coisa que ele tanto procurava, que era a coisa para estar ajudando seu irmão a se recuperar, acabou no fim sendo tudo destruído por aquele fogo de cadáver daquele monstro ali. Mas depois de tanto sofrer por estar procurando por isto e ter sofrido bastante, ele acabou vendo que tudo isto daqui foi até que em vão. E nosso protagonista não gostou. Mas enquanto nosso protagonista perdia tudo, de outro lugar vemos aquele demônio quase mandando ela já de arrasta para cima. Ela estava cercada por uma coisa desconhecida, mas esse bicho começa a zombar de sua cara, comentando que um simples velho não seria capaz de estar conseguindo peitar esse cara aqui em sua frente. Ele coloca a mão quase perto dela, e agora ela não tinha ninguém ali para que pudesse estar salvando ela, e ela teria seu fim ali. Mas foi neste momento que nosso protagonista irá mostrar para ele um pouquinho de sua raiva. Ele fica parado e extremamente irritado com aquela manchadinha em mão, só que aquilo acabou também chamando a atenção daquele monstro ali. Aquele trem acaba olhando para o nosso prota e acaba reconhecendo que ele tinha um tipo de força de um imortal comum. Mas já que era um imortal comum, não do porquê está espantando esse trem, só que ali, logo por ter chamado nosso protagonista de um tipo de formiga inferior e também por ter meio que destruir a coisa que ele tanto sofreu para estar procurando, ele acaba pedindo para que o sistema ajudasse ele a desbloquear uma daqueles cultivos de quase 1 bilhão lá que nosso prota tinha. Ao ativar aquilo, uma aura meio que tenebrosa aparece na frente dele. Ele então, ao ver aquela aura tenebrosa de nosso protagonista, ele se trava na hora. Ele não só se trava sozinho, aquela nossa elfa se trava também, pois naquele lugar um tipo de aura acaba meio que se expandindo ao redor deste lugar todo. Ali uma coisa vermelha se expande para qualquer canto dali. Aquela nossa gasosa simplesmente avança um pouco para trás, pois agora há pouco ela via que nosso protagonista era apenas uma pessoa comum. E esse demônio superior aqui também pensava o que aconteceu. Lin Fan agora há pouco era apenas algo que não valia a pena nem sequer olhar. Só que agora ele fazia esse bicho aqui se ajoelhar. Mas nosso protagonista pede para que esse bicho repetisse uma coisa ali. E além do mais, ele não liga mais para a ofensa que ele acabou fazendo para o nosso prota. A coisa que ele mais liga foi de que aquela nossa elfa comentou que esse cara estava fazendo um estrago no mundo, destruindo vidas de pessoas inocente. Ele não gostou disso, só que ali, se aproximando dele, ele pede para que ele pudesse parar, pois ele recentemente conseguiu estar abrindo 3 fontes da vida. E isso, se era forte, eu não sei. Mas nosso protagonista simplesmente pega aquele machadinho que tinha em mão e bota aquilo com tudo em uma outra direção. Ali, após botar nessa direção, ele ataca com toda a sua força na cara daquele monstro. O bicho acaba perdendo a metade do cotoco e voando para lá, ele pensava como isso era possível. Nosso protagonista ali facilmente mandou aquilo de arrasta para cima. Enquanto nosso Lin Fan olhava aquilo tudo acontecendo, vemos a nossa elfa lá de boca aberta vendo o nosso protagonista mandando aquele monstro de arrasta para cima facilmente. Mas a luta ainda não acabou. Nosso prota sentia que esse monstro não foi derrotado facilmente. E ainda não foi, o bicho estava ajoelhado lá, ainda enchendo o saco de nosso protagonista. Ele pede para que ele pudesse parar e também não era sequer uma pessoa que poderia estar mexendo com ele, pois se mandasse esse bicho superior de arrasta para cima, o próprio pai desse bichinho aqui estaria tentando encontrar o nosso prota, e ali seria o fim de Lin Fan. Mas nosso herói não liga para ele. Com a lançada só, ele acaba partindo aquele monstro ao meio. Ali, logo após partir aquilo ao meio, uma energia começa a surgir. Só que aquela energia foi tão potente que na sua frente existia uma montanha. Mas logo ao piscar um olho, aquilo não existia mais. Aquele trem foi partido ao meio. E o monstro também. E o monstro dali também foi. O bicho cai duro no chão. E nosso protagonista fica ali, só observando o estrago todo que aconteceu. E quem também observa isso tudo era a nossa fada, que estava ali atrás só de olho em nosso protagonista. Pois ali, ela não
entendia esse cultivo de nosso prota. O cultivo que ele acabou liberando foi um cultivo que deu a ele uma força até que brutal, mas ao olhar para ele, vemos ele comentando que entre as 999 bilhões de anos de cultivo, esta foi a primeira habilidade que ele utilizou e para si foi a melhor. Ele ficou extremamente feliz com isso. Mas o sistema logo após isto acaba aparecendo. Em sua mão, ela pegava um tipo de foice. Aquilo, ela acaba atacando na direção de nosso prota. Por ter meio que utilizado essa habilidade, o corpo físico de nosso prota não poderia estar aguentando. Então ela acabou meio que tomando as coisas de nosso protagonista. Logo que tomou aquilo, ele pede para que ela explicasse mais do porquê fez aquilo. Ali, ele não entendia o do porquê, só restava apenas 6 anos de vida para o nosso protagonista. Bem, para entender como isso aconteceu, o sistema de nosso prota começa a explicar. Ela explica a Lin Fan de que ele utilizou a habilidade que tomou metade de sua vida. Só que se por ele, por algum motivo, utilizar mais e mais dessas habilidades, o sistema estará tomando mais e mais de sua vida. Logo então, desapontado e para baixo, vemos o nosso protagonista perguntando uma coisa ao sistema, que se por acaso ele ali acaba no fim morrendo, o sistema, sei lá, por algum motivo, também estará morrendo. Mas o sistema neste momento estava super de boa, pois o sistema estava lá para estar ajudando o nosso protagonista a ganhar poder e também retirar o poder dele. Antes, nosso protagonista apenas tinha 90 e tantos anos lá, mas agora ele apenas tem 6. Ele ainda pede para que o sistema parasse de zoar ou parasse de trair ele. Só que ali, o sistema traz nosso protagonista à realidade. Ali, a nossa morena se assusta com as palavras de nosso prota, mas ela simplesmente não dá um pé atrás não. Ela começa a se aproximar de nosso meninão e lá, ela começa a agradecer a ele por meio que ter salvado a sua vida. Nosso protagonista fica feliz em saber que ele conseguiu estar salvando uma vida de uma beldade como essa. Mas essa beldade aí que teve a vida salva por nosso Lin Fan, acaba meio que oferecendo a ele essa espada. Esta é uma espada bem preciosa para ela, mas ela não sequer tinha medo de estar dividindo aquilo ao nosso protagonista. Ela era basicamente a coisa mais preciosa para ela, mas não tinha escolha, teria que entregar o nosso prota. Só que ali, nosso prota pede para que ela guardasse isso. Ele não tinha sequer nenhum interesse nessa espada. Ela se surpreende por si própria, pois todas as pessoas que ela encontrou queriam aquela espada. Mas nosso meninão não queria espada não. Nosso protagonista queria uma coisa mais especial do que uma espada. Logo após dizer o que ele tanto queria, ele acaba saindo. E bem, tu que teve um pensamento esquisito, tu estava errado. Nosso protagonista apenas pediu um tipo de medicamentos. Já que ali ela acabou dizendo que não tem o medicamento que nosso prota quer, ele pede para que ela vazasse, senão as coisas iriam piorar. Mas só que antes que ela pudesse estar saindo dali, ela acaba meio que pegando um frasco de cura ali. Aquilo era um tipo de coisa que poderia estar curando qualquer coisa. Essa coisa que tinha em mão acaba super chamando a atenção de nosso herói, que logo se vira para aquilo. Ele então, todo feliz, começa a correr em sua direção para pegar aquilo de nossa gasosa. E enquanto ele pegava aquilo da mão de nossa beldade ali mesmo, de outro lugar, nas profundezas, uns desfileiros por aí, podemos observar umas coisas acontecendo nessa parada. Ali um círculo mágico acaba meio que sendo quebrado. Isto, após ser quebrado, acaba soando um sino. Aquele sino acaba ecoando por todo esse lugar que ali estava. As pessoas que estavam por ali acabam entendendo o recado que estava acontecendo. Então, eles precisavam estar se encontrando com o imperador o mais rápido possível, pois os oponentes deles estavam escondidos ainda na montanha da Oling, que estava muito perto deles. Logo que após falou sobre isto, podemos observar um cara apontando em outra direção, dizendo que ali alguém não poderia estar basicamente permitindo que aquilo caísse em mão errada. Mas logo que fala isto, aquele trem acaba sendo evaporado. Um raio de poder atravessa aquilo. Logo que ele acaba sendo evaporado, de outro local podemos ver o chefão de tudo, dizendo que ele não deu permissão para que ele pudesse falar nada. E além do mais, aquela fala era dele. Este daqui é o Xiu Baozui, um dos chefões aí tá que poderoso. Bem, logo que ele é recebido com a notícia de que perto da montanha aí havia uma pessoa chamada Long, que foi de arrasta para cima, ele acabou ficando no pé da vida. Mas não foi com uma pessoa qualquer, pois derrotar aquele cara lá era quase impossível. Então o seu oponente será digno de sua luta. Agora ele terá que se vingar de cada um que fizeram isso. E ele estará indo primeiramente em uma certa vila próxima deste lugar. Mas assim, em uma cidade aí pela manhã, podemos ver o nosso protagonista chegando na sua casa. Agora, ele conseguiu aquilo que ele tanto queria e poderia estar ajudando um de seus irmãos a se curar. Mas logo que ele comenta sobre isto, por trás, em cima ali, uma coisa começa a aparecer. Logo, aquilo então chama por nosso protagonista. Ele que escuta esses sons se assusta, mas após se virar, ele acaba
acaba vendo um bicho meio que se transformado em um zumbi, pedindo por ajuda. Ele acaba voando com tudo na direção de nosso herói, mas para não ser pego por essa mordida que ele já estava para dar em nosso protagonista, alguém dali já aparece. Este daí que apareceu simplesmente lasca uma bicuda no pé do pescoço dele, lançando aquele bicho ali com tudo no chão. Após cair no chão, já é nos apresentado esse cara. Ele era o Chonshu, mas já que já apareceu seu tio por aqui, ele pede para que nosso protagonista se afastasse um pouco, pois ele agora se transformou por completo em um zumbi. Ele não era mais um humano. E a prova disto era essa pequena boquinha que saiu na boca dele ali. Nosso protagonista, que via que ainda tinha chance de curar ele, acaba jogando em sua direção uma coisa. Isto que jogou foi um medicamento. Aquilo entra com tudo dentro de sua boca. Aquele veneno de cadáver acaba desaparecendo rapidamente. Logo então, vemos um garoto desconhecido, que ali pensa que da última vez que estava acordado, foi mordido por um tipo de cadáver morto-vivo, mas agora estava vivo. Agora que pensou e viu que estava vivo, ele começa a suar pelos olhos. Ele então olha na direção de nosso herói. Logo então, ele pula com toda a sua força na direção de Lin Fan. Ele agradece a seu irmão por essa sua ajuda, mas nosso meninão não queria abraço de ninguém e ele simplesmente lasca com a bicuda na sua direção, que aquilo acaba pegando em cheio em sua cara. Ele acha um pouco ridículo isso, mas logo que ele olha para o Xiaoe, esse seu irmão no chão, ele fica surpreso, pois nosso protagonista consegue ver os seus atributos, sua força e tudo. Logo então, o sistema aparece, comentando ali que nosso protagonista agora tem um tipo de habilidade meio que especial. Agora, o sistema permitiu que nosso protagonista olhasse para uma pessoa e lá olhasse a estatística dele, olhando qual cultivo que ele tem. No entanto, se nosso protagonista não quiser essa habilidade, só basta dizer que o sisteminha aqui estará removendo de nosso protagonista. Nosso prota acaba perguntando a ela do porquê queria remover isso. Logo então, percebendo que tem essa habilidade, ele então olha na direção do velhinho. Ao olhar então, nossa protagonista começa a perceber que ele tem 42 anos e seu cultivo está na transformação do reino dos deuses. E isto era potente. Agora, ele até entende como é que esse velho vive sempre se escondendo. Bem, já que nosso protagonista tem isso em mão e o sistema também, não do porquê está usando isso para seu favor. Agora, ele poderia estar dominando o mundo, mas o seu plano de dominar o mundo acaba não durando por muito tempo, pois a esposa de Xiaowen acaba aparecendo. Geral que estava andando por ali começa a observar vários caras musculosos carregando uma coisa. O motivo de estar carregando isto era de porque a esposa de Xiaowen estava por cima daquilo. Essa era literalmente uma das pessoas que fazia parte dos comércios de escravos. Logo que nosso menino bate os olhos nela, ele fica surpreso em saber que ela era sua esposa. Mas antes que pudesse sair para qualquer lado, ela apareceu aqui novamente para apenas entregar ao nosso protagonista algumas mercadorias. Ao olhar para trás, dentro de uma jaula, havia várias pessoas lá dentro. Bom, nosso protagonista poderia estar escolhendo qualquer uma delas para si próprio. Logo então, ele começa a olhar para cada uma delas. Logo então, nosso protagonista começa então a olhar para aquelas lá, mas o seu olho acaba batendo em uma delas. Logo então, ele anda em sua direção. Mas se aproximando, ele via que essa e essa também não era, mas ao olhar mais de perto, ele acha, essa era a nossa loirinha, que aqui acabou chamando sua atenção. Então, nosso protagonista estende a mão para essa loirinha desconhecida. Ele então, após estender sua mão, ele começa a se apresentar como Lufan, e lá ele pergunta o seu nome. Agora, ele pede para que ela pudesse escolher em ficar de lado do nosso protagonista ou continuar por ali. Ela então se apresenta como Zolin, e ela, após repetir pela primeira vez, ela repete por várias vezes o seu nome, e ainda pede para que nosso protagonista não deixasse ela por ali. Logo então, nosso protagonista concorda. E ele não estará deixando ela ali para trás mesmo, não. Mas bem, né, já que nosso protagonista escolheu uma pessoa até que bem nova, não do porquê essa aqui apresentar uma das suas sogras para o velhinho ali, mas o velhinho logo então dá um pulo para trás, ele não queria não. Atualmente, eles viviam sempre se escondendo de qualquer coisa, mas ignorando os bate-papo deles de fundo, podemos ver nossa protagonista comentando que essa Zhong Ling aqui, por algum motivo, tinha um poder bem que especial dentro de si. Ela, por algum motivo, consegue ter o corpo imperial natural, o que isso quer dizer que ela tem um futuro até que brilhante. Nosso protagonista acha um tesouro das boas. Só que enquanto ele comentava sobre isso, nas cordilheiras por aí, podemos observar uma coisa acontecendo.
Após essa coisa acontecer, podemos observar um monstro andando nessa direção. Aquilo acaba tomando um monstro que estava por ali moscando. Agora que acabou meio que conseguindo tudo o que queria, ele agora estaria botando em prática a sua vingança. Vingar o seu filho que acabou partindo dessa para uma melhor. Mas, antes que pudesse fazer isto, ele ativa uma habilidade. Essa habilidade aí é uma habilidade de rastreamento de linhagem de sangue. Logo então, aquilo aponta em uma direção. Após apontar, vemos um sorriso macabro surgindo em sua cara. Agora, ele acaba meio que pedindo para que aquilo que derrotou o seu filho esperasse, pois agora esse bicho aí estaria bolando um tipo de pesadelo para a vida da pessoa que fez aquilo com o seu filho. Mas na farmácia da cidade que nossa protagonista vive, vemos alguém chamando por nosso protagonista. Esta era aquela lá que nosso protagonista escolheu. Ela aparece entregando ao nosso protagonista alguns tipos de chá, mas nossa protagonista comenta que se não fosse a ajuda de nosso sistema, ele nunca tinha pensado que essa pequena garota inocente seria uma reencarnação de uma rainha que tinha um poder extremamente forte. Mas para estar desbloqueando aquele poder, nossa protagonista entrega um livro a ela. Esse livro permite que ela consiga estar evoluindo mais o seu hack. Logo então, ela agarra naquele livro e ela pergunta realmente se poderia estar aprendendo aquilo. Nossa prota diz que poderia estar aprendendo sim, mas ela levaria, sei lá, uns 5 ou 6 anos para estar aprendendo, pois nossa protagonista demorou esse tipo de tempo aí. Assim então, ela começa a ler e lá, lendo, ela começa já a aprender. E ela não demorou dias ou anos coisa alguma. Nosso prota regalha os olhos e fica de boca aberta. Lá ele não acreditava que a diferença entre eles era gigantesca. Ela aprendia coisas extremamente fáceis. Ele extremamente para baixo. Ela só via ele de cabeça abaixo, mas ignorando isso já o que estava acontecendo, no portão da cidade que nosso protagonista vive, um tipo de nuvem escura começa a aparecer. As pessoas se reúnem ali, preparada para alguma coisa, mas um dos figurantes que estava assistindo essa luta que estava para acontecer, aponta em uma direção e diz que uma coisa no meio daquela nuvens ali apareceu, e realmente apareceu, uma coisa aparece ali, e um dos monstros que estavam por ali acaba tendo o cotoco partido ao meio. Ali, alguém utilizou um tipo de habilidade do fogo de cadáver. Logo então, as pessoas que estavam ali para enfrentar um certo inimigo se surpreendem com o inimigo que apareceu. Este era um monstro que eles não poderiam estar sequer derrotando, pois era o líder de uma seita de cadáveres que estava por aí vivendo neste mundo. Mas como agora eles estavam sendo invadidos, eles teriam que fazer de tudo para impedir essa coisa. Enquanto eles pensam em fazer de tudo para estar se defendendo desses monstros, podemos ver esse bicho aí comentando que aquele que matou seu filho poderia esperar, pois agora ele estará fazendo o maior possível estrago que ele pode estar fazendo nessa cidade. Enquanto ele comentava sobre aquilo, vemos nossa protagonista comentando sobre esse tipo de cultivo de cadáver. Bem, esse cultivo era basicamente desistir de tudo e só dedicar a basicamente uma coisa. Logo abaixo, o sistema aparece novamente para encher o saco, dizendo que nosso protagonista apenas tem 999 bilhões de cultivo para estar sendo utilizado. Mas tem um porém, ele tem só 6 anos de vida. Bem, enquanto o sistema ficava enchendo o saco de outro local, podemos ver os monstros atacando a cidade. As pessoas ficavam no caos, gritando. Vemos aquele monstro, o líder da seita, ali de fundo, só apenas rindo, pedindo para que aquele que derrotou seu filho aparecesse ali logo o mais rápido possível. E no momento que aquilo estava acontecendo, na farmácia que nossa protagonista estava, podemos observar um casarão. Dentro daquele casarão, podemos ver a nossa loirinha, que aqui estava em uma cama. Ela estava cultivando, só que enquanto cultivava, podemos ver o nosso protagonista comentando sobre aquele monstro que apareceu agora na perto da cidade. Nosso protagonista até que conseguiria estar peitando aquilo num X1, mas ele acabou lembrando que da última vez que ele utilizou aquela habilidade de cultivo de 900 bilhões lá, ele acabou perdendo a metade de sua vida. Mas nosso protagonista queria encontrar um método para que ele pudesse estar utilizando aqueles 900 bilhões de cultivo. Só que se usasse um ator ali, o corpo dele iria perder basicamente 2 anos de vida. Então ele não queria, então ele tenta outra coisa. Só que ele tentando, ele ficou surpreso com uma coisa que começou a acontecer. Na sua frente, apareceu, sei lá, umas coisas esquisitas. Por algum motivo, nosso protagonista conseguiu ver uma cidade extremamente longe. Lá então, ele acaba meio que conseguindo colocar aquilo perto de seus olhos. Agora, nosso protagonista conseguiu ver um lugar onde que ele talvez nunca chegaria em sua vida. Com esses olhos, nosso protagonista consegue ver até o fim do mundo. E bom, né? Enquanto ele comentava sobre isso, não do porquê testar olhar isso na nossa loirinha. Logo então, ele se vira para ela. Mas logo que se vira, ele acaba tendo a surpresa.
Pois aquilo lá também acaba vendo a real vontade da pessoa. E aquilo acaba vendo as coisas que deixou nosso protagonista bem surpreso. O moleque voa para trás saindo sangue pelos seus narizes. O motivo era de que ele viu uma coisa surpresa ali onde que o FBI fazia parte. Ela, que via nosso protagonista voando para trás com o nariz sangrando, perguntava o motivo do porquê aconteceu isso. Bem, nosso protagonista comenta com ela que não era nada de demais não. Linfan, assim então, começa a se virar para a costa dela. Aqui, ele queria fazer um cultivo para estar ajudando ela a evoluir. Só que ali, nosso protagonista utilizava o olho ainda, e lá havia algumas coisas que nosso protagonista pudesse estar fazendo com ela, mas nosso protagonista precisava estar se concentrando, mas não adiantava, o pensamento dela era maior. Só que enquanto tivemos aqueles pensamentos bizarros dali, podemos observar no portão da cidade nosso protagonista vive várias coisas acontecendo, mas entre essas coisas que estavam acontecendo lá, eram as pessoas correndo para lá e para cá. Os monstros estavam cada vez mais invadindo a cidade. As pessoas que estavam por ali não tinha mais fuga para estar correndo. Um bicho com um olhar gigante aparece. Este estava para estar atacando um ponto principal, mas aparece um dos guardas da cidade. Ele era o líder da guarda. Aqui então acaba pedindo para que esse trem recuasse, mas como não queria, ele acaba utilizando um cultivo de fênix sua. Com aquele cultivo, o nosso líder da guarda consegue facilmente lançar aquilo na sua direção, mas não foi facilmente derrotado, pois aquele trem lá engoliu aquela fênix. Para que ele não pudesse ser pego junto com aquele trem lá, ele acaba pulando para cima, mas aqui pulando, ele se pergunta como é que era possível uma coisa assim ser pega e destruída facilmente, mas ele desistir não iria. Ele então ativa novamente aquela sua fênix, mas logo enquanto ficava ali tentando se defender, por trás aparece aquele bichinho feio lá, que agora estava mais perto do que nunca dessa cidade que ele queria estar invadindo. Mas logo agora que esse líder dos guardas ali percebeu a sua presença, ele então acaba meio que se abaixando. Agora ali por baixo, vemos ele pedindo para que esse trem voltasse e desse meia volta, pois o chefe de sua vila aí não estava por perto. Ele poderia estar tomando um chá mais tarde, mas o bichinho disse que não queria não. Um dos seus jovens aprendizes que estava evoluindo aí acabou sem querer e querendo, destruindo um dos seus filhos, e ele não gostou. Agora ele quer vingança, mas esse guarda líder aqui não iria permitir. Só que era uma coisa que ele não sequer pediu para que ele deixasse. Ele então brota por trás desse nosso líder da guarda. Por trás agora, ele acaba espetando as suas garras nesse trem, mas mesmo sendo espetado por essas garras, ele não dá sequer um pé atrás. Ele disse que não iria se mover nem um pouco, pois isto era injusto. Só que isso não era injusto para a visão desse bicho aqui. Ele então acaba despedaçando esse bichinho, lançando esse trem para um outro mundo. Podemos ver o nosso protagonista agora preocupado muito mais do que antes. Aquele trem lá estava doido para se vingar, mas enquanto ficava pensando sobre isso, ele pensava numa outra forma de estar conseguindo fazer, que essa nossa loirinha daqui upasse mais seu cultivo. Logo então, ele acaba colocando seu potencial todo. Agora, ele estará fazendo que ela despertasse por completo seu cultivo. Mas enquanto tentava upar seu cultivo, nosso protagonista acaba também utilizando um cultivo seu. Porém, ele não queria ser interrompido no seu cultivo com a nossa ruivinha. Então ele acaba meio que lançando um cultivo na direção daquele monstro que estava invadindo a sua vila. Lá, uma mão acaba aparecendo no céu, e aquela mão vai na direção desse monstro. O monstro acaba olhando para aquilo e se pergunta como é que uma mão tão poderosa como essa estava vindo em sua direção. Esse rei demônio boss daqui, que via então ali em cima uma coisa chegando perto de si, pede para que seus guardas aparecessem em sua frente para estar protegendo ele. Agora, protegido pelos seus guardas, ele pede para que nosso protagonista entrasse em sua seita. Se por acaso aceitar entrar em sua seita, ele talvez perdoaria tudo que nosso protagonista fez. Mas isto que nosso protagonista viu e escutou dele não gostou não. Nosso protagonista, de uma forma gente fina e humilde, simplesmente levanta o dedo do meio na direção daquele bicho. Logo após mostrar esse dedo do meio para ele, ele acaba simplesmente pegando aquele rei demônio que estava por ali como se fosse um pequeno inseto. E como se fosse um pequeno inseto, nosso herói acaba esmagando aquele trem. Logo sendo esmagado, ele percebe que esse ser que estava por aí pegando ele, estava basicamente numa reencarnação de um deus. Só que enquanto ele era destruído, vemos nosso protagonista dizendo que isto não era mais um obstáculo para si, já que se livrou disso, não do porquê comemorar depois. Ele então, em seguida, acaba mandando aquilo para o vácuo. Ele é totalmente evaporado por ali mesmo. Mas enquanto ele mandava aquele trem de arrasta para cima, um tipo
de transformação que nossa protagonista conseguiu fazer ali acabou meio que sendo concluído. Mas quem concluiu também as coisas ali também foi o nosso sistema, que apareceu por trás de nossa protagonista. Por ele ter utilizado um pouco de energia, aquilo custa um pouco de sua vida. O sistema, do jeito mais bem fino do mundo, acaba passando aquela foice em nosso protagonista. Logo então, após fazer isso, o sistema comenta com o nosso Linfan que ele agora, atualmente, apenas tem 2 anos de vida, e ela deseja uma boa sorte agora para o nosso herói. Logo então, percebendo que de 6 pulou para 2, ele começa a gritar para o sistema e pedindo a ela explicações. Ela então explica que o nosso protagonista acabou meio que conseguindo várias habilidades do sistema, e devido a isso, o sistema teve que infelizmente pegar a vida de nosso protagonista como tipo moeda de troca. E além do mais, nosso protagonista acabou utilizando um tipo de destruidor de espaço que utilizou em sua mão, e aquilo custou bastante coisa de nosso prota, e a sua força vital estava cada vez mais diminuindo. Mas já nosso herói, que já estava extremamente irritado com o sistema, ele acaba falando alguns palavreados ali bem pesado para a nossa Rosinha, que logo então percebe que nosso anfitrião, nosso prota, era muito ignorante. Então, não do porquê deixar o nosso protagonista no vácuo também. Nosso prota se sente totalmente culpado por ter falado isso, mas como o sistema desapareceu, podemos ver o nosso protagonista acordando, mas logo acordando, vemos então a nossa loirinha já aparecendo do lado de nosso prota. E ela neste momento perguntava a Linfan se ele estava bem. Percebendo que foi ignorado novamente por aquele sistema, podemos observar no outro casarão por ali, um cara bolando uma coisa. Isso que ele tentava bolar era um tipo de talismã que selava aquele lugar. Para fazer aquele talismã funcionar bem, ele demorou um pouco de tempo ali. Logo após um bom tempo, ele só acaba finalizando aquilo. Logo então, que agora finalizou aquilo, ele terá que abrir aquilo novamente só depois, tipo 3 horas ou 4 horas. Agora, ninguém pode estar entrando e saindo, mas alguém ali passa por aquilo e quebra facilmente aquele talismã dele. Ele, logo ao ver esse cara destruindo a coisa que demorou tanto para fazer, ele acaba agarrando em nosso protagonista. Mas isso não adiantou, nosso protagonista estava discutindo com alguém. Este alguém era o nosso sistema. Neste momento, nosso herói estava discutindo com o sistema sobre umas coisas de saúde ali, já que o sistema, esse tempo todo, estava verificando as coisas de nosso protagonista e ele não estava gostando. Ele sai reclamando com o sistema, enquanto para trás podemos observar esse cara, achando que nosso protagonista não batia bem da cabeça, então não valia a pena sequer conversar com o nosso prota, pois poderia estar sobrando para ele. Enquanto ele pensava que nosso meninão era doente da cabeça, podemos observar ele andando em uma direção nova. Dentro do pavilhão, vemos ele aqui caminhando em uma direção. Neste momento, nosso protagonista tentava encontrar uma coisa, mas andando por esse lugar aqui, ele não achava aquilo que tanto procurava. Mas enquanto andava e reclamava da vida ali, podemos observar uma garota desconhecida novamente aparecendo. Ela ri da cara de nosso prota, mas percebe que nosso protagonista possivelmente poderia ser um novo convidado, ou talvez ele estava apenas querendo comprar algumas coisas. Ela era a mestre desse pavilhão, então ela estaria vendendo algumas coisas para o nosso protagonista, mas logo que nosso gadão olha para ela, já sangra pelo nariz. Mas para ignorar sua gadice, nosso protagonista comenta ali que estava a fim de procurar uma coisa. Essa coisa que procurava era um elixir da vida eterna. Logo então, ele perguntava se ela tinha isso. Ela então comenta que sim, tinha esse negócio. Bem, não tão pessoalmente ela tinha isso, mas ela tinha um conhecido que tem esse negócio aí. É um tipo de 3 pílulas de longa atividade de vida. Basta comprar dela. E lá, ninguém do mundo mais teria aquilo. Bem, nosso protagonista não tinha escolha, a não ser comprar dela. Ele começa a olhar para aquela garrafa. E já neste momento, ele baba para aquilo e queria de todas as formas querer esse negócio para si próprio. Logo então, podemos ver a nossa ruivinha dizendo que era fácil de enganar essas pessoas. Apesar dele ser um tipo de novato que está no começo dos cultivos, seria bom pegar um tipo de grana dele, ou se ele tem isso. Logo então, ela começa a ofertar umas granas ali. Ali havia 3 pílulas, e ela vendia cada uma delas a 1000 pedras espirituais do grau inferior. O nosso protagonista, logo escutando isso, já comenta que tinha essas pedras de 1000 graus dos inferiores aí. Bem, aqui ele falava que tinha, mas por trás ele falava que não, pois uma dessa coisa aí valia no centro da cidade uma casa de luxo. Se tu tem esse negócio, tu compra esse que é o mundo todo. Bem, comprar você pode, porém alguém não deixaria. Logo isso então acaba chamando a atenção de nosso protagonista, e isso estava cada vez mais se aproximando da direção de nosso prota. Neste momento, nosso protagonista faz um acordo com ela. Ele acaba fazendo um acordo ali. Por acaso conseguisse proteger a nossa ruivinha, ela teria que dar ao nosso herói, ela teria que entregar ao nosso Linfan aquelas pílulas que ele tanto quer, e em troca então ele estaria protegendo esse pavilhão dela. Ela
logo vendo e escutando isso vindo de nosso herói, começar a rir de sua cara. Além do mais, ela não precisava se preocupar, ela era forte. E o mais interessante aí era quem era o doido que queria estar invadindo esse lugar. Só que após falar isso, alguém acaba utilizando um tipo de habilidade que quebrava a barreira que estava ali protegendo esse lugar. Logo após então que quebrou aquilo, aquele trem lá anuncia que estava querendo tudo que tinha ali dentro. E tudo que estava ali dentro era deles agora. Eles então acabam meio que se aterrissando no chão. Logo após se aterrissar no chão, podemos ver duas pessoas aparecendo ali. Mas logo que aquelas duas pessoas apareceram ali, podemos observar vários guardas que ali viram a presença desse trem e começaram a correr em sua direção. Mas para não ser pego ali logo tão cedo, apareceu um terceiro cara, o Brutamonte. Ele então ativa um cultivo seu. Aquele cultivo seu deu uma atividade a mais para os seus companheiros. E eles conseguiram mandar aqueles guardas, sim, de arrasta para cima. Mas era apenas 3 guardas que tinham um cultivo muito baixo. Então não tinha dificuldade, sei lá, de lutar contra esses 3 aí. Essa era a nossa Ruivinha que comentava, deixando os 3 ali bastante irritado com ela então. Mas já que então ela se desafiou para peitar os 3 logo de uma vez, não do porquê começar logo de uma vez. Ela então comenta que já que eles planejaram estar entrando em seu território, não do porquê também apoiar um pouco. A nossa Ruivinha, enquanto comentava sobre isso, já utiliza uma fumaça. Ali, um dos figurantes comenta que essa fumaça era perigosa, mas quando ele finaliza isso, um soco acaba sendo encaixado perto do seu queijo. Aquele trem lá que foi pego logo na sua cara, acabou fazendo que aquele trem lá seja lançado um pouquinho para trás. Um outro bicho ali que estava todo enfaixado, também acaba olhando para o seu companheiro que foi atingido, mas ela logo então aparece por trás desse enfaixado aí e pede para que ele não moscasse em um campo de batalha. Dar as costas para os seus inimigos não era uma coisa boa, e ela em seguida então acaba lascando a sua bicuda na cara desse enfaixado. Porém, para finalizar, era a vez do Brutamonte. O Brutamonte então estava moscando, dando porque está acertando ele logo cara. E ela então com toda a sua força acaba pegando seu pé e lança com toda a sua força na direção da cara daquele Brutamonte. Mas o Brutamonte nem sentiu, aquilo nem sequer arranhou sua cara. Mas bem, né, já que ela subestimou os 3, não do porquê agora mostrar suas verdadeiras forças. Ele então simplesmente já começa a agarrar a nossa perna de nossa Ruivinha. Ele dá um abraço apertado nela. Ela acaba sentindo um pouquinho de dor. Agora que está presa entre aquele figurante ali, ela não tinha nem sequer como estar conseguindo escapar desse monstro. E ali acabou pegando ela. Esse bicho, além de capturar ela ali, começa a fazer algumas palhaçadas ali. Esse começa a simplesmente lamber as suas pernas. Iria lamber outras coisas, mas nosso protagonista não iria deixar, né? Bom, sim, nosso protagonista apareceu num bom momento. Ele assistia os caras, aqueles lá que levam aquelas bicudas na cara, se recuperando. O Brutamonte pede para que cuidasse de nosso protagonista, mas nosso protagonista ainda não sequer viu aquelas porções de pílulas que ele viu ali agora há pouco em sua mão. E ele só estará ajudando ela se por acaso aquelas 3 pílulas estiver em sua mão. Ela, que estava ali basicamente na pressa, na mil, acaba dizendo que estaria entregando aquilo ao nosso protagonista. Só basta estar ajudando ela. Mas bem, né, já que ela disse que isso daí gera um mínimo de problema para ela, ele começa então. Ali ele pede para o sistema estar dando ajudada, não atrapalhar nosso protagonista agora. O sistema disse que estava na hora de fazer a festa. O sistema já brota para fora e nosso protagonista, logo ao ver ela, se assusta, pois via lá que ele agora só tinha meio ano de vida. Bem, se por acaso nosso protagonista peitar esses bichos aí, mas ela diz ali tranquilamente para o nosso protagonista que se usasse meio ano de vida de nosso protagonista, isto já era o suficiente para derrotar esses monstros. Lá, o nosso prota tenta pensar no método de vencer esses bichos sem usar esses meio anos de vida. Nosso prota não quer morrer de novo. Ele fica pensando, enquanto a nossa Ruivinha acaba sendo apressada cada vez mais pro chão. O Brutamonte diz para que ela não precisasse se preocupar, nosso protagonista já iria ser eliminado o mais rápido possível. Pois na direção de nosso protagonista, observamos 2 figurantes correndo para cima dele. Eles acabam dizendo que nosso herói aqui conheceria o seu fim. E ali então, eles acabam lançando em sua direção um ataque. Aquilo atravessa o nosso prota, mas isto não foi suficiente. Aquele de faixa lá acaba colocando aquelas faixas em nosso protagonista, cercando. Agora eles comemoravam. Ali ele gritava que aquele garoto que dizia que iria proteger ela acabou sendo derrotado tão facilmente, e ela até perde a confiança em nosso protagonista. No início ela nem deveria estar confiando nele, mas neste momento algo começa a acontecer. Aquilo lá começou meio que a achar
pouco a pouco. Minutos depois, nosso protagonista se liberta, já que agora neste momento ele conseguiu encontrar um método de estar derrotando esses figurantes sem perder a metade de sua vida. Ele estará utilizando esse cachimbo aqui em sua mão, e isso já será o suficiente para derrotar esse estranho aqui. Mas isso deixou esse cara enfaixado aí extremamente irritado com ele. Ele então ataca o nosso herói, e neste momento o Lin Fan acaba observando várias faixas vindo novamente em sua direção. Bem, aquilo iria pegar nele de novo, né? E ele iria ficar preso lá dentro de novo. Nossa protagonista então já sabia o método de estar derrotando esse trem então. Ele pega aquele cachimbo que tinha em mão e então com toda a sua força ele lança aquele cachimbo com toda a velocidade para a direção daquele figurante. Mas ele sem querer errou a mão. Ele acabou meio que partindo ao meio aquele figurante. Sua força foi até que pesada aqui. O hacker do sistema nem foi usado ainda. Ela, que estava no chão, comenta lá que para derrotar um trem daquele era necessário estar no tipo do estágio de intermediário da construção da fundação. Lá, ela talvez reconheça a força de nosso herói, mas isto já não era o suficiente, pois agora o Brutamonte acaba agarrando cada vez mais essa nossa ruivinha. Agora, ele comenta que agora será o fim, pois se por acaso nosso prota se mexer um pé pra frente, ele irá fazer o fim nela. Mas nosso meninão não estava mais nem aí. Nosso herói simplesmente já iria acabar com essa luta o mais rápido possível. E neste momento então, ele acaba botando uma aura em sua mão. Agora, colocando aquilo, ele fecha em um ponto só. Nosso protagonista acaba mirando em um ponto específico dele. Nosso protagonista, em seguida, acaba partindo ao meio o cotoco desse braço desse Brutamonte, fazendo que a nossa ruivinha conseguisse escapar. Ele fica para trás gritando de pura dor ali, mas nosso herói não estava mais nem ligando para o sofrimento dele. O que ele fez para a nossa ruivinha será basicamente algo pesado, então ele terá que fazer um sofrimento maior do que ele fez com ela. Então aquele cachimbo que estava voando por aí acaba caindo diretamente dentro da boca dele. Ele acaba engolindo aquilo sem esgasgar nem um pouco, mas isso trava em um ponto no seu corpo. Ele não conseguiria tirar aquilo. Nosso protagonista então se oferece a ajudar. E neste momento então ele acaba meio que removendo aquele cachimbo dentro dele. Ele acaba caindo derrotado. E nosso protagonista acaba pegando aquilo. Pois aquilo que caiu em sua mão não era seu, em sim da nossa ruivinha. Ele terá que devolver para ela. Agora que tudo que acabou, ele acaba olhando para frente para ver se o sistema estava ajudando ele. E dessa vez, pela primeira vez, o sistema ajudou. Por meio que ter conseguido derrotar aqueles figurantes, ele acabou ganhando uns meses de saúde. Nosso prota comemora, pois agora ele não iria morrer, mas nosso sistema fica para baixo. Ela fica triste, pois via que ainda teria que estar adiando um pouco a vida de nosso protagonista. Sabendo que não pode pegar a vida dele agora, vemos ele por trás dela, dizendo que ela não estará conseguindo tão cedo. E isto que ele pensava. Ela começa a desaparecer e comentando as coisas com ele. Mas já que salvou a vida da nossa ruivinha, não do porquê entregar a ela um tipo de recompensa maior. Ela queria oferecer ao nosso protagonista 12 pílulas, no lugar de apenas 3. Ela só pede para que ele aceitasse isso. O nosso protagonista acaba agarrando aquilo com todo prazer. Mas ele começa a perguntar a ela se ela, por acaso, sabia de como é que ele poderia estar cultivando isso. Vocês teriam um tipo de ajuda. Ela comenta que nas montanhas havia uns velhos lá que passavam o tempo de sua vida toda cultivando um certo cultivo específico para ter uma vida muito mais longa. Ali, então, ela começa a comentar que nosso protagonista precisar de algo da ajuda desses velhos, ela simplesmente poderia estar pedindo ajuda do pavilhão. E lá, possivelmente, estará aceitando o nosso protagonista, já que, na visão dela, ele é um pouco idoso, mas ela começa a olhar de longe para o nosso protagonista e percebe que nosso herói, por algum motivo, parecia ser lá um pouco velho, mas muito forte. Só que neste momento, um raio de luz roxo aparece novamente e aquilo, em cheio, acaba acertando a nossa ruivinha. Logo então, após ser acertada em cheio, ela cai no chão ali. Nosso protagonista se surpreende ao olhar para uma outra direção. Logo então, naquela direção, vemos aquele figurante que nosso herói acabou derrotando. Ele comentava que ali ele derrotou alguém que era muito precioso para si, só que agora terá uma vingança e ele não estará perdoando mais o nosso protagonista. E aqui já nos é apresentado esse Brutamonte. Ele possui um poder até que específico do avatar do estágio inicial. Agora, caída no chão, ela entende como é que esse cara conseguiu se reerguer novamente. Aquilo lá que nosso herói lutou foi um clone e Lin Fan não conseguiu derrotar ele por completo ainda. Assim então, aquele bicho começou a atacar o nosso herói por todos os lados e ali, para não ser pego, ele claramente
basicamente corre, né? Correndo por ali, vemos aquele trem correndo a toda velocidade para cima de nosso Linfan. Ele pensava no que era necessário para estar lidando com ele, para se livrar logo de uma vez por todas desse figurante aí. Nosso Brutamonte não desistia, tentava pegar ele de todas as formas. Nosso sistema aparece, já que ali ofereceu ajuda ao nosso protagonista, né? Bem, nosso protagonista ganhou 2 meses de vida a mais. Não do porquê usar esses 2 meses e 1 ano a mais aí para estar derrotando ele, pois esse bicho estava se aproximando cada vez mais dele, e ele já iria estar por atacar o nosso protagonista. Ele precisava fazer uma coisa, então ele pensava no que precisava fazer para derrotar esse cara novamente. E neste momento, sendo ali atacado por ele, ele começa a comentar com si próprio o que faria. Então, vendo que não tinha escolha a não ser usar a sua vida mesmo para estar derrotando ele, não do porquê usar, pois se não usasse, ele iria morrer. Então nosso protagonista acaba prometendo para si próprio que iria basicamente reverter isso tudo. Para assim então, ele acaba engolindo 3 pílulas daquela longa atividade ali. O Brutamonte cada vez mais via seu poder crescendo, e agora ele começava a zombar de nosso herói, dizendo que ali seu fim acabou chegando, e ele até pensou que nosso herói tinha desistido, mas Linfan, pelo contrário, não desistiu. Agora, ele estará derrotando o nosso Brutamonte facilmente. Ele junta as 2 mãos em uma só. Agora, com as mãos juntadas, nosso protagonista facilmente conseguiu despedaçar aquele clone daquele Brutamonte. Agora que então finalmente conseguiu derrotar essa coisa que estava já na sua frente, ele comenta que foi até que divertido usar essa habilidade aí, já que nosso protagonista comeu aquelas pílulas. A vida dele não foi tomada por completo então. Ali, nosso protagonista apenas tinha 2 anos e alguns meses de vida. Então nosso protagonista tinha hack para estar jogando afora à toa aí mesmo. Mas ali então, podemos observar nesse mesmo pavilhão o estrago que aconteceu depois dessa luta. Só que ali, nossa ruivinha já aparece de fundo. Ela comenta com o nosso Linfan uma coisa. Ela pede uma ajuda de nosso protagonista. Essa ajuda era simples, para que pudesse estar ajudando ela a despertar o seu real cultivo. Nosso prota surpreso pergunta a ela o do porquê deveria estar ajudando a ela. Logo então, ela entende que nosso herói não era sequer uma pessoa que não entendia das coisas. Ela era meio que descendente de uma loja das principais do pavilhão aí, Wang, e ela acabou meio que sendo envenenada e logo em seguida ela foi incriminada e foi responsabilidade pelo crime que cometeu. E como resultado, ela não mais conseguiu estar upando seu nível de cultivo e lá, daqui em diante, começou a sempre a diminuir e nunca mais conseguiu estar upando mais. No fim, ela acabou sendo abandonada nesse fim de mundo daqui mesmo. E se por acaso nosso protagonista quiser a ajuda de querer conseguir mais anos de vida, era básico, só aceitar essa proposta. Nossa prota para e pensa, mas em seguida após parar e pensar, ele começa a andar em uma direção. Ela, logo então, pergunta ao nosso protagonista o do porquê não queria aceitar a proposta dela. Ele então se vira para ela. Linfan comenta que aceitou sim. Ele pede para que guiasse até um certo quarto, que lá estará despertando o resto do poder que nossa ruivinha ainda tem. Mas para nós já descobrir se nossa ruivinha irá despertar o real poder mesmo, nós daqui já teremos que já deixar infelizmente para uma próxima parte. Mas para nós aqui já ter aquela parte 2 básica, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.600 likes, eu trago a vocês uma continuação. Então, nos vemos por aí, né?